Olá, seja bem-vindo a Mais Trânsito e o assunto de hoje a gente vai falar sobre medo de dirigir. Você tem medo de dirigir? Agora, você não tem medo de dirigir, mas você não dirige, você é habilitado ou habilitada e não dirige, mas não tem medo de dirigir? Então fica aí também que esse vídeo é pra você. Antes, porém, roda a vinheta. Olá, eu sou o Mark Lago. Olha só, a gente vai falar sobre pessoas que são habilitadas, mas não dirigem. Pessoas, de repente, têm medo de dirigir. Pessoas que não têm medo de dirigir, mas não têm habilidade motora. Olha só, primeira coisa que eu quero dizer pra você, você que de repente se sente um ET, né? Uma pessoa, pô, todo mundo dirige, menos eu dirijo, então tem algum problema comigo. E as pessoas começam a arrumar problema. Eu quero dizer pra você que é muito comum pessoas que passam pelo processo de formação de condutores e não dirigem. E por que eu tô falando isso? E por que eu posso falar isso? Porque olha só, durante a minha história, eu atuo mais ou menos há mais de 20 anos nessa área de trânsito, fui instrutor de trânsito, aliás, sou ainda instrutor de trânsito, né? Hoje a gente trabalha aqui na formação de instrutor, diretor de ensino, diretor geral, todos esses profissionais que atuam dentro das autoescolas ou dentro do centro de formação de condutores, ou esses instrutores também que atuam com especialização, capacitação de condutores, todo esse mundo aí de formação, nós aqui a Mais Trânsito, nós profissionalizamos, ou seja, nós formamos esses profissionais, por isso que eu me sinto muito à vontade, até porque também eu fui dono de autoescola, e olha só, você deve estar vendo aí uma imagem. Exatamente, em 2013 a minha escola foi reconhecida como uma das únicas autoescolas do Paraná a trabalhar com pessoas que têm medo de dirigir, pessoas habilitadas. E não é simplesmente porque a gente colocou lá um cartaz, atendemos pessoas habilitadas. Não, porque nós desenvolvemos uma metodologia lá atrás e com base no nosso trabalho nós tivemos esse reconhecimento aí pelo G1, tá bom? Então olha só, e por isso com esse meu conhecimento de campo, né, mais de 10 mil horas trabalhando diretamente com pessoas habilitadas. Se você tem dúvida, olha essa imagem aí, eu mesmo dando aula, olha ali, né? Não foi nenhuma, nem duas, eu trabalhei muito e já atendi diversas pessoas com medo de dirigir, pessoas que passaram pelo processo de habilitação, mas acabaram não dirigindo. Então por isso que eu quero dizer para você que isso é muito comum, pessoas saírem da autoescola e depois não saber dirigir. Por quê? Porque o que geralmente é ensinado nas autoescolas é geralmente com foco no exame. E geralmente a metodologia ela não te dá capacidade de dirigir. Então é muito comum, mais de 25% de pessoas que passam pelo processo de habilitação não vão dirigir nos próximos 5 anos. Isso é um número muito grande. E tem pessoas que acabam passando disso, porque às vezes vai tentar aprender com pessoas, com pai, com mãe, com amigo, com marido, né, com tio, com namorado, enfim. Vai tentar aprender com outras pessoas que também não têm metodologia, não sabem ensinar e acaba se frustrando, indo para um quadro de medo de dirigir. Tá? Agora, por exemplo, de repente você não tem medo de dirigir, né? Você não tem medo de dirigir, mas você não dirige, ou seja, tem habilitação e não dirige. Aliás, o que eu estou falando aqui nesse vídeo é para pessoas habilitadas, tá bom? Para pessoas habilitadas. Então você precisa ser habilitado. Muito bem, então se você não dirige, eu quero te dar um conselho muito grande para você. Porque para você voltar a dirigir, ou seja, ou para você dirigir de fato, você precisa realmente treinar. Você precisa desenvolver habilidades motoras. E para você desenvolver essa habilidade motora, ela tem um passo a passo. A forma que geralmente as pessoas querem ensinar outra, você já passou por isso? De pegar você, jogar no trânsito, ficar falando no seu ouvido, vira pra direita, vira pra esquerda, toca a marcha, acelera, freia, né? Aquele monte de informação. Na verdade, esse processo, além de ser doloroso, é muito difícil a pessoa aprender, porque o cérebro ele tem uma forma que ele aprende, né? Por isso que você precisa saber exatamente o que você vai fazer para poder realmente aprender e aprender com segurança. E outra coisa, algumas pessoas às vezes chegam e falam assim, né? Você já ouviu isso? Pô, você tem capacidade, vai pro trânsito. Eu queria dizer o seguinte, capacidade é uma coisa, habilidade é outra. Esse negócio que você precisa ter coragem. Ah, você precisa ter coragem. Isso não é coragem, isso é irresponsabilidade. Irresponsabilidade de quem vai pro trânsito sem habilidade, sem capacidade de reação. Isso é sério. Imagina se alguém de repente aparece na sua frente e você não tem capacidade de reação, de desviar, de frear, né? O que isso vai acontecer? Você pode causar um acidente muito sério com isso. Por isso que coragem sem habilidade é irresponsabilidade. Você precisa entender isso aí, né? Então, os segredos do volante, que de repente você já viu aqui na nossa página, ou de repente você caiu nesse vídeo interessado aí no título, né? De repente se você não sabe
dos segredos do volante, tá aí na nossa descrição, tá? Depende, você pesquisa aí, tá aí na nossa descrição, o contato, você pode já conversar diretamente com a nossa equipe, você pode clicar no Saiba Mais, você vai conversar diretamente com a nossa equipe, o que é isso, vão tirar todas as suas dúvidas. Também tem um link aí que pode te direcionar para a nossa página, ou seja, você vai saber lá, tem mais informações sobre a Mais Trans. Se você de repente está vendo esse vídeo através do nosso canal do YouTube, também você pode entrar no nosso próprio canal do YouTube, tem vários vídeos falando sobre medo de dirigir, o que é medo, medo bom, medo ruim, tá? Sobre desenvolvimento da habilidade motor, o que é automatismo, são vários assuntos que estão aí que você pode aprender muito. Agora, se você quer aprender de verdade, eu queria te dar uma dica. Para você aprender rápido, tá? Por exemplo, processo de automatização, noção de espaço, você precisa de método, você precisa de metodologia. E não adianta achar que você vai aprender, por exemplo, vendo um videozinho lá de uma pessoa, vendo outro videozinho. Não, porque aquelas informações, geralmente, elas não têm conexão, né? Por isso que é importante você pegar um método, um passo a passo e também a linha, né, de como que você vai fazer esses exercícios, questão de tempo, aula espaçada, como que é o processo de memorização e etc. São várias informações. Por isso que eu te digo o seguinte, você quer aprender rápido e da forma certa, sem trauma, você precisa de uma metodologia. E olha, sabe onde você vai encontrar isso? Os Segredos do Volante, de repente você não sabe, o Segredo do Volante é um curso que nós temos aqui na Mais Trans, que ensina as pessoas que são habilitadas, desde a parte, né, mental, como que funciona essa questão da mentalidade, como que é o processo de dirigir, a questão do medo, medo bom, medo, você vai compreender o que é o medo, né? Porque geralmente as pessoas falam assim, eu tenho medo, mas o medo ele é normal, o medo faz parte da nossa vida, não é verdade? Agora, por que você está tendo medo? Então, nessa aula, dentro do nosso curso, você vai entender. Então, os Segredos do Volante, ele vai também te trazer o segundo módulo que fala sobre a parte prática, né? Como que é os exercícios, né? Qual tempo você precisa destinar, quais serão os exercícios, por exemplo, de automatização, noção de espaço, como que é a inserção no trânsito, tem todo lá um passo a passo de como que você vai fazer. Bem, o Segredos do Volante, ele vai te trazer uma coisa. Primeiro, metodologia, de forma segura. Segundo passo, vai te trazer um pouco de liberdade, porque você pode aprender usando o método nosso, assistindo, você pode fazer isso, lógico, acompanhado com a outra pessoa, né? Ali, principalmente no deslocamento, é necessário outra pessoa, mas você vai ter total liberdade de aprender quase sozinho, né? Ou sozinho, não sei. Você pode se desenvolver, não aprender, desenvolver, né? Essa habilidade porque você já é habilitado, porque é direcionado a pessoa habilitada. Ou até mesmo você vai ter todo o conhecimento metodológico e tal, e você vai ter acesso aos nossos profissionais, os nossos instrutores estão espalhados em todo o Brasil, né? De repente você precisa saber se tem aí na tua região, não sei se tem na sua região, mas pode ter, mas se não ter também, você vai conseguir aprender. Profissionais que passaram pelo nosso curso aqui, que conhecem a nossa metodologia e que vai estar pronto para te ensinar, tá bom? Então, esse é o Segredo do Volante. E finalizando, eu queria dizer para você o seguinte, que é possível sim você aprender a dirigir. E se de repente, nesse exato momento, você não dirige, se você tem CNH e não dirige, olha, isso não vale, tá bom? Porque CNH sem dirigir não vale, não é verdade? Porque você precisa de habilidade, você precisa de capacidade de reação, você precisa de noção de espaço. Se você não tem isso, não basta só ter aquele documento, porque o risco é real. Por isso que eu te aconselho, aprende, é rápido, o processo é rápido. Olha só, imagina, pensa agora, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, questão de 40 dias, você já vai estar dirigindo. Imagina você dirigindo rápido. E olha, e com habilidade, com capacidade de reação, é rápido. Então, olha só, quer saber mais? Clica aí, fala com a galera da nossa equipe, tá bom? E eu queria dizer para você que sim, é possível você aprender, é possível você tirar de lado todo esse teu medo, de repente você tem esse medo de dirigir, você vai ver. E outra coisa, olha só, o que a gente vai te dar com os Segredos do Volante é autonomia na sua aprendizagem. Você vai entender exatamente como que funciona o processo. Então, te espero lá do outro lado, conversando com alguém da nossa equipe, ou se de repente você quiser, veja lá com o pessoal se de repente você pode conversar comigo. A minha agenda é cheia, mas eles podem ali tentar arrumar um tempinho, e se eu conseguir ter um momentozinho na minha agenda, eu até posso conversar com você, tá bom? Não vou prometer, mas posso. De repente alguém aí, eu tenho um tempinho, eu vou lá e converso, tá bom? Então, te espero lá, não perca mais tempo. Bora dirigir?